Continuando nossa série de vídeos sobre escalabilidade, agora a gente vai falar aqui brevemente sobre o conceito de escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Novamente, aqui ainda pode estar muito simples para alguns, mas eu vou exponencialmente aumentando o nível dessa conversa aqui, mas até a título de nivelar todo mundo é importante passar por esses conceitos e a diferença entre eles, e vantagens e desvantagens, de um modo geral. Então, quando a gente fala de escalabilidade vertical, o que a gente está falando? Literalmente, pensar de uma forma vertical, a gente diz em pegar o nosso servidor e aumentar ele. Como assim? Ah, havia dado o exemplo, né, pra gente pegar um servidorzinho básico ali da DigitalOcean com 1 GB de RAM, e aí a nossa demanda está aumentando e a gente olha lá no painel, na linha de comando do servidor e percebe que a memória do servidor tá topando, né? Como a gente costuma falar, tá chegando no limite ali. E isso tá causando problemas de performance e até caindo o servidor. E aí, quando a gente fala de crescer verticalmente, né? Crescer para cima, né? Pode ser redundante, mas ficar mais claro, é aumentar os recursos. Ah, a memória que tá pegando, então vamos colocar mais memória, né? Vamos subir para 2 gigas de RAM, 4 gigas de RAM. Não, o armazenamento que tá cheio, tô demandando bastante armazenamento. Então vou aumentar o HD desse servidor. E, é assim por diante. Qual que é a desvantagem de uma escalabilidade vertical? É basicamente que os recursos são finitos. Então não existe memória para sempre, né? Não existe memória ao infinito. Então, uma hora meu servidor vai estar lá com 200 gigas de RAM e não vai existir a possibilidade de colocar mais RAM nesse servidor. Eu não sou da área de infraestrutura, acho que 200 GB ainda é muito pouco, mas, se eu não me engano, o limite é 4 tera, alguma coisa assim, é bastante. Mas esse limite vai chegar, e talvez se você pensar numa Netflix da vida, isso não seja o suficiente. Mas eu diria que esse nem é a principal desvantagem. Uma grande desvantagem é a falta de redundância nesse servidor. Então, aqui no nosso exemplo aqui, a gente só tem esse servidor, colocamos lá 200 gigas de RAM, dificilmente a performance dele vai ser impactada, né, por recursos ali da máquina. Mas se acontece alguma coisa, esse servidor cai, a sua aplicação sai do ar, porque você só tem esse servidor. Então essa é uma grande desvantagem da escalabilidade vertical, desculpa. Agora, quando a gente fala de escalabilidade horizontal, a gente pensa em crescer para o lado. Então, né, seria basicamente, né, eu tenho um servidor aqui, como que eu cresço para o lado? É colocando mais servidores ao lado, né? Então, eu estou crescendo para o lado. Esse crescimento, ao contrário do vertical, ele tende a ser infinito. Obviamente que não existe, né, servidores infinitos no mundo, mas existem servidores suficientes para todas as empresas que estão aí continuarem crescendo dessa forma. Porque se o meu primeiro servidor tem 1 GB de RAM e 50 de HD, por exemplo, eu subo mais um de 1 GB de RAM e 50 de HD. Posso subir um terceiro de 1 GB de RAM e 50 de HD, enfim. Assim por diante, eu consigo ir crescendo de uma forma ilimitada. Ah, um outro ponto que eu não comentei aqui, porque uma desvantagem do crescimento horizontal para o vertical, então uma vantagem do vertical, é que ele tende a ser mais barato.
porque é mais barato você só colocar um recurso a mais do que ter uma nova máquina. Se a gente estiver falando de capacidade física, que o servidor, tô subindo o servidor na minha casa, por exemplo, né, sendo muito grosseiro no nosso exemplo, é mais barato eu só comprar uma placa de RAM nova e colocar no meu servidor do que comprar uma nova CPU, mesmo que igual, só com 1 GB de RAM e um HD pequeno, é muito mais caro comprar uma nova CPU. Quando a gente está na nuvem, não funciona dessa forma, né? Mas ainda assim tende a ser mais barato até certo ponto você só subir a sua máquina do que contratar um novo servidor. Até certo ponto, porque, como eu comentei, se você for lá na Amazon e ver o quanto custa esse servidor de 4 teras, enfim, não tenho certeza se é isso, mas supondo que é de 4 teras de RAM, provavelmente vai ser absurdamente caro. Mas, né, mas é possível e, enfim, até um certo ponto. Até pegando aqui, né, voltando aqui para DigitalOcean, né, ainda aqui na calculadorinha deles e acreditando que é verdade essa calculadora deles, vamos até pegar aqui o da Amazon. Então, segundo eles, se eu quiser uma CPU com 1 GB de RAM, vou me atentar só a RAM aqui, para ficar mais fácil. 1 GB de RAM daria $8 e 47 centavos. Aí se eu for para a segunda opção aqui, já é com 4 GB de RAM, né? Então eu quadrupliquei a RAM e aqui sobe para 30 e $37, né? Não sei se eu comentei que aqui era real, mas aqui é 8,50 $, e aqui 30,50 arredondando dólares. Aqui já é possível ver uma diferença, porque 8,50 vezes 4 daria mais do que $30, daria 34, 35 aproximadamente. Então aqui eu já consegui ver na calculadora da DigitalOcean que eu subindo os recursos de uma única máquina acaba sendo mais barato. Porque do contrário eu teria que contratar 4 máquinas de 8,50 para fazer uma escalabilidade horizontal. Mas, dado a grande limitação da escalabilidade vertical, esse é considerado, no meu ponto de vista, a melhor prática e é o que a gente vai seguir a partir daqui. Então, era isso que eu tinha para falar sobre essas duas escalabilidades. A partir de agora a gente vai seguir nessa. Desculpa. E um ponto importante, né, que eu acabei esquecendo de comentar até no vídeo anterior, enfim, e é importante comentar nesse, é que com a segregação do banco de dados, deixa eu apagar esses caras aqui. Com a segregação do banco de dados, isso até facilita nessa escalabilidade horizontal, né? Apesar de horizontal, eu vou colocar aqui um embaixo do outro, para vocês entenderem o conceito. Que imagina que o servidor que está mais topando memória, por exemplo, é o seu servidor da aplicação. Então você só precisa adicionar mais um servidor, né? Enfim, seja lá quantos for, de aplicação. Agora, se o servidor de aplicação e banco de dados estivessem juntos, então vamos dizer que você precisaria de 2 gigas de servidor para suportar aplicação e banco de dados, dado que a nossa demanda já cresceu, conforme a gente falou no vídeo anterior. Então eu precisaria, se não tivesse segregado, né, se não existisse esses bancos de dados aqui, eu precisaria contratar um outro servidor para fazer uma escalabilidade horizontal de mais 2 gigas, só porque o meu banco de dados usa 1 GB, né? Usando esse exemplo onde a aplicação usa metade e o banco de dados usa outra metade. Mas o meu banco de dados ele não estava pedindo mais memória, só com esse 1 GB dele estava suficiente.
Aí eu acabo dobrando os recursos, colocando mais um banco de dados aqui, né, tendo esse trabalho de gerenciamento, que a gente vai falar sobre isso ainda mais para frente, sobre lidar com mais de um banco de dados. Mas acabei dobrando um recurso da aplicação e do banco de dados, sendo que o único que precisava era a aplicação. Agora, uma vez que está segregado, como eu falei, acho que o primeiro passo deveria ser o sim, o de segregar, eu só duplico o que necessita. É o banco de dados que necessita, então eu duplico o banco de dados. Aí a aplicação que necessita, e como no meu exemplo, onde estava tudo junto, a aplicação usava metade, o banco de dados usava metade, então eu precisava de 2 gigas. Logo, esse meu servidor é só de 1 giga, eu só preciso contratar um novo servidor de 1 giga e não de 2 mais. Enfim, e assim por diante, conforme essa escalabilidade for aumentando. Então, um outro fator importante para primeiro começar segregando o banco de dados e para a escalabilidade horizontal, desculpa. Então era isso que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre, beleza, estou escalando horizontalmente, mas como que eu lido com. Porque agora são 2 servidores, 2 IPs, enfim, 2, 3, 4. Como que eu lido com isso é o que a gente vai falar no próximo vídeo.